Povos indígenas Chacriabás, um dos poucos grupos indígenas que habitam o estado de Minas Gerais, os Chacriabás. Sobreviveram ao intenso contato com os bandeirantes e depois com as frentes pecuárias e garimpeiras. Tiveram seu território ocupado por fazendeiros e hoje lutam para ampliar suas terras demarcadas e recuperar parte dele. Também estão vivendo um processo de valorização cultural, buscando identificar e registrar itens e aspectos de sua cultura, de modo a proteger seu patrimônio. As terras indígenas Chacriabá e Chacriabá Rancharia localizam-se no município de São João das Missões, no norte de Minas Gerais. A terra indígena Chacriabá foi homologada em 1987. Posteriormente, em 2003, foi acrescentada em área contínua da TI Chacriabá Rancharia. O território localiza-se às margens do rio Itacarambi, onde existem pequenos rios temporários e alguns permanentes. O clima é quente durante todo o ano. A estação chuvosa compreende os meses de outubro a março. Porém, nos últimos anos, o índice de chuvas tem diminuído. O solo é cheio de contrastes em toda a extensão do território. Em diversas áreas mais altas, encontram-se maciços de calcário com cavernas. A vegetação predominante é o cerrado, com árvores de pequi, aroeira, juá, jurema, braúna, pau-d'arco, entre outras. A maior parte da vegetação é nativa, construída por mata seca e a vereda. Tais áreas são usadas para caçadas e coleta de frutos, tais como cagaita, cabeça de negro, jabuticaba, maracujá, melão de São Caetano e xixá. Entre os animais, os mais comuns são veados, cutia, tatu, onça, coelho, raposa, tamanduá, gambá e siriema. Alguns desses animais encontram-se em extinção dentro das TIs, devido à caça sem controle e fora de época, e devido à agricultura e ao aumento da criação de gado. O desmatamento no território Chacriabá também vem aumentando de modo preocupante. No período pré-colonial, havia possivelmente outros povos na região de São João das Missões, às margens do rio São Francisco, onde os Chacriabá estão localizados hoje. Naquela época, nosso povo não tinha território definido e ocupava várias regiões no Vale do Tocantins, Goiás e as margens do rio São Francisco, no início do século XVIII. A maior responsável pela morte dos índios Chacriabá foi o bandeirante Matias Cardoso de Almeida. Posteriormente, chegaram os missionários que começaram a aldear para poder catequizar e assim ter domínio sobre nós. Naquela época, um índio encontrou uma imagem de santo que recebeu o nome de São João dos Índios. Os missionários jesuítas ficaram sabendo da imagem e resolveram levá-la para a igreja de Matias Cardoso, a qual os índios foram obrigados a construir. No dia seguinte, a imagem estava novamente no mesmo lugar onde foi encontrada, e assim ocorreu várias vezes. Os missionários jesuítas, vendo que o santo não ficava na igreja de Matias Cardoso, acharam que era milagre e resolveram fazer uma capela na mesma localidade onde a imagem foi encontrada. Esse local é hoje uma igreja e a imagem continua no mesmo lugar em que foi encontrada naquela época. Hoje a imagem possui o nome de São João, padroeiro da cidade, cuja festa é comemorada no dia 25 de junho. O local posteriormente foi denominado São João das Missões. Antes da catequização dos índios, essa região era dividida em capitanias: Pernambuco, a margem esquerda do rio São Francisco, e a margem direita, a capitania da Bahia. Na época, os Chacriabás estavam localizados na capitania de Pernambuco, que acabou fazendo parte das missões jesuítas. Os Chacriabá foram aldeados para começar o processo de colonização, sendo obrigados a falar o português e a seguir a religião, costumes e crença dos europeus.